Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Marcelo Carvalho e junto do meu parceiro Lúcio Silva começo mais uma edição do O Empreendedor, programa aqui da Band News FM. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Marcelo, vamos lá. No programa dessa semana, vamos falar sobre aprendizado e aconselhamento com Raquel Teixeira, sócia líder da UI Private para a América Latina. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Raquel, você tem uma experiência de 8 anos atendendo e aconselhando empresas, né? O que mudou nesse período? Que novas questões apareceram agora? Bom, vamos lá. Assim, antes desses 8 anos aí, eu também atuei como empreendedora. Então, a minha carreira, ela vem de apoiar empresas globais na transferência de estrangeiros para o Brasil e para o exterior, e brasileiros para o exterior. E durante 25 anos eu atuei nessa área, sendo que 10 anos eu tive a minha própria empresa, eu fui empreendedora. E aí, quando eu fui para a UI, que a UI acabou adquirindo a minha empresa, eu tive a oportunidade de ficar 12 anos na área de imigração e depois eu fui para essa área de empreendedorismo, por isso que eu tenho aí os 8 anos nessa área. Bom, a gente passou por um momento super bacana, que foi mais ou menos 2019, 2020, né, onde a gente tinha bastante investimento, a gente conseguia aí alavancar mais as startups, as empresas menores através de investimento. Hoje o cenário mudou, né, então o que eu vejo é que nós continuamos tendo mais oportunidades de abrir novas empresas, né, essa questão de tecnologia, inovação, até abertura de CVC, que são as corporações hoje, tendo dentro das grandes empresas uma área de inovação aberta. Então, existem mais oportunidades, mas de fato o que mudou para mim é menos dinheiro na mesa para distribuir para essas empresas. Perfeito. Lúcio? Bom, e que tendências, assim, quando a gente olha para o mercado, a gente consegue identificar em termos de oportunidades para os novos empreendimentos? As startups ainda estão à frente das demais, digamos assim? Quando eu olho para uma startup, eu vejo como eles são mais ágeis, né? A agilidade que eles têm de inovar, construir, desconstruir, reiniciar. E eu acho que as grandes corporações, elas não têm essa mesma capacidade, e é natural, né? O compliance, tamanho, né? Muitas vezes o reporte também para o exterior, então isso demanda muita burocracia e processos internos. A startup, ela não tem isso, né? E são mentes muito mais inovadoras, se a gente olhar para o empreendedor que está ali, o empreendedor serial, buscando sempre novidades, seja no Brasil, seja fora, está mais antenado, né? Então, não tenho dúvidas que a inovação e a criatividade vem muito mais rápido de uma empresa que está iniciando, de uma startup. Raquel, se você pudesse definir as 3 principais barreiras até hoje para o avanço do empreendedorismo, para você, quais são? Para mim, a primeira é a questão tributária. Eu acho que ainda o Brasil, apesar de grandes oportunidades, ser um país, especial na América Latina, com muitos empreendedores, né, e uma comunidade gigantesca que dá apoio ao empreendedorismo, eu vejo ainda que o Brasil é um dos países mais burocráticos para você abrir empresa, né. Outro ponto para mim, em especial no cenário que nós estamos hoje, é a questão do investimento. Eu acho que não tem mais tanto dinheiro disponível para startups. Quando você olha para startup pequena, o cheque também não chega para ele, porque hoje os investidores estão olhando empresas que vão escalar, né, quer um plano de negócio muito mais estruturado para ter certeza que no futuro vai ter esse retorno. E para as startups maiores, as scale-ups, o cheque é muito alto e o mercado também não tem esse cheque para dar hoje, né? Então, esse para mim é um desafio. E apesar da gente falar, né, e a gente saber que nosso ecossistema, hubs, aceleradoras, que dá apoio ao empreendedorismo, nós temos bastante, mas ainda o que falta é um pouco dessas startups estarem circulando, ter o network, conseguir encontrar um mentor correto, conseguir ter o apoio, né, de um embaixador que vai falar dessa startup aonde ele estiver, né? Então, também a questão do relacionamento, eu acho que precisa melhorar um pouquinho. Legal. Muito bem. Lúcio? Mas eu fiquei curioso com o que você mencionou dessa mudança no ambiente, especialmente na disponibilidade de recursos, né? O que houve aí? Havia uma bolha nas startups? Que mudança foi essa? Eu acho que teve um momento onde foi um boom das startups, a gente vê o boom dos unicórnios. Então, existiu sim muito dinheiro, muito investimento, cheques altíssimos, por isso a gente tem
milhares de unicórnios no Brasil, né? E empresas que realmente escalaram, empresas que hoje são empresas extremamente de sucesso, mas não era uma coisa sustentável, né? Então a gente via que esse dinheiro disponível, você tinha muito mais startups que falhavam do que startups que recebiam os grandes investimentos e seguiam, né? Então acho que o mercado também, a economia levou para um lugar onde o dinheiro não está mais tão disponível, somente de você acreditar que aquela startup vai dar certo, né? Então é muito mais investigação, muito mais entender o modelo de negócio, entender o produto, entender o momento do mercado. E aí esse dinheiro acabou. E não foi só para startup, né? Raquel, nós ouvimos no começo de março, a Ana Fontes da Rede Mulher Empreendedora, ela falava das dificuldades de fazer as mulheres serem ouvidas e serem consideradas em rodadas de investimentos. Que acabamos de falar disso, que cada vez está mais escasso. Você pessoalmente, sente isso também? Sinto. E até tem um aspecto muito natural disso, né? Quando a gente olha lá no início, quando foi esse boom de startups, poucas mulheres eram donas, fundadoras ou cofundadoras de startups, né? Por quê? Porque startup, ela tem aí a base tecnológica, né? Tem toda a questão de ser uma empresa que vai escalar, que vai dobrar de tamanho a cada ano. E quando a gente olha para a parte tecnológica, a gente não tem muitas mulheres na área de tecnologia, né? Então, você ia ter mais dificuldade de ter mulheres fundadoras de startups. E os investimentos, eles vão para empresas com base tecnológica e que vão escalar rapidamente, né? Então, a gente já elimina aí 2 pontos super importantes, uma boa né? parte, né? E tem muitas mulheres empreendedoras, tem muitas empresas fundadas por mulheres, por diversas razões, porque elas têm necessidade de colocar mantimento dentro de casa, porque elas precisam ir para o mercado e a melhor forma de ir para o mercado é abrindo seu próprio negócio, né? E aí, quando você olha para essas mulheres, que é o maior número de empresas abertas por mulheres no Brasil, que não são empresas com base tecnológica, são empresas que não atraem investimentos. Então, esse é um ponto, uma barreira enorme. E hoje a UI tem o programa Winning Women, é um programa que eu lidero, que acelera mulheres empreendedoras, e a gente vê a dificuldade para aquelas que precisam de dinheiro, mas elas não atendem aos requisitos do mercado. Então, realmente fica mais difícil. Outro ponto que eu vejo, para mim, é a questão a mulher, ela tem dupla jornada, né? Mesmo sendo empreendedora, ela continua sendo mãe, sendo esposa, e a mulher sempre se coloca no lugar de que ela tem que ser boa em tudo. Ela tem que ser boa mãe, tem que ser boa esposa, tem que ser boa dona de empresa executiva. Gente, eu como mulher sei, porque eu vivo isso, acho que tem que ser boa em tudo. E então essa dupla jornada também dificulta aí que as mulheres consigam focar 100% no seu negócio, ou pelo menos 90% no seu negócio, né? Então é outra barreira que eu vejo. E relacionamento, né? Nas mulheres muito mais do que nos homens, né? E muito mais do que numa startup fundada por homem, né? As mulheres têm essa questão de, primeiro, falta de tempo, né? Segundo, a falta de conhecimento mesmo, né? Onde eu vou procurar, com quem eu vou me conectar, como é que eu começo essas relações. Então, isso são, no final do dia, barreiras, né? Porque você só se faz conhecido se você se relacionar, se você falar da sua empresa, se você deixar que o mercado conheça o seu negócio, né? Raquel, agora uma pergunta que nem está na pauta. Você como especialista, que conselho que você dá? Tem milhões de pessoas nos ouvindo agora, mulheres, né, que não teve o sucesso que muitas, né, de vocês tiveram. E que conselho que a Raquel dá para elas? Como que começa um bom negócio? Primeiro, com o teu sonho, né? Eu acho que o empreendedor, ele vem de um sonho, de uma vontade de fazer acontecer. Então, eu sempre falo para as empreendedoras que vêm conversar comigo, não descarte nenhum sonho, nenhuma ideia sua, né? A sua ideia pode ser algo que alguém precisa. Eu acho que eu sempre falo em resiliência, empreender não é fácil. Eu fui empreendedora por 10 anos e você vender o almoço para comer o jantar. Então, saber que vai ter momentos difíceis, mas que não é para desistir. Assim, vai firme, porque a gente vê histórias de sucesso. E a tua pode ser uma história de sucesso. Faz um belo plano de negócio. Faz um belo plano de negócio. E outra coisa que eu trago muito, assim, porque eu me especializei muito nisso, na governança corporativa para startups scale-ups. Porque a gente fala muito de governança para grandes organizações. E no final do dia, a governança não é só para grandes organizações, porque não é criação de conselho, é criação de processos. Então, desde quando você adquire um sócio, faz um acordo de sócio, né? Então, todo o processo de risco, para evitar riscos, né? Para evitar aí problemas no futuro. E eu trago isso para as empreendedoras, né? Traga a governança para sua empresa, o processo, mesmo quando está iniciando agora, se você coloca todo o processo direitinho, dificilmente esse plano ele vai falhar se você criar e seguir. Fazer isso desde o início, né?
E você mencionou há pouco o Winning Women. Fala um pouquinho mais pra gente do programa, como ele é e os talentos que já apareceram ali. Legal, esse programa é minha paixão, porque me remete muito à minha época de empreendedora, né? Eu falo que se eu tivesse tido esse apoio naquela época, seria tudo diferente. Mas esse é um programa global da UI. No Brasil, ele está há 11 anos. Então, é um programa que nasceu para ajudar mulheres empreendedoras nessa trajetória aí de sucesso. Globalmente, ele é um programa onde eles têm uma trilha de conhecimento, né? O nosso Global disponibiliza uma trilha de conhecimento para essas empreendedoras, muita parte técnica, de gestão financeira, né? Fluxo de caixa. E no Brasil, a gente, até por esse olhar que eu te falei, que até muitas empreendedoras estão no limbo, né? Porque elas não têm base tecnológica, não são escaláveis, quem vai acelerar? Então, a gente trouxe para o Brasil num modelo de mentorar essas empreendedoras, dar acesso a elas, aos nossos especialistas, para que elas pudessem se desenvolver. Então, esse programa é um programa de mentoria de 1 ano. Então, por 12 meses, elas têm pelo menos um encontro com os mentores. Os mentores são especialistas da UI, mais um grupo de executivas externas, fundadoras de empresas ou mulheres em posições de C-level, que vêm mentorar esses empreendedores. Então, todo mês ela vai se encontrar com pelo menos 2 mentoras, uma mentora direcionada para o setor dela, outra direcionada pela dor do negócio, pelo desafio que ela está enfrentando. E aí, mensalmente, a gente tem esse encontro e tem a metodologia do nosso programa que a gente segue, né? Entender o negócio dela, entender de fato qual é a dor e a gente trabalhar para que no final do programa ela esteja aí no trilho, né? Já com todas as questões resolvidas e possa crescer depois do programa. Raquel, você também está ligado ao Prêmio Empreendedor do Ano. Que critérios são levados em consideração nessa premiação? Esse é um programa bem legal, a gente tem várias categorias, mas todas elas acabam seguindo o mesmo critério, que é o espírito empreendedor, impacto, propósito e crescimento. Então, são esses 4 critérios, não somente no Brasil, mas globalmente a gente olha para esses 4 critérios para homenagear esses empreendedores no Brasil. Muito bom. Lúcio? E Raquel, você tem uma experiência como consultora, né, nesses últimos 8 anos, mais focada nisso, em atender pequenas e médias empresas. Que desafios você enxerga que essas empresas trazem mais hoje em dia? Que barreiras as dificultam de crescer e onde elas precisam dedicar mais atenção, vamos dizer assim? Bom, o primeiro ponto é a questão do capital, né? Levantamento de fundos para a empresa. E mesmo as empresas empreendedoras, quando eu olho, né, que não têm esse acesso a capital, ainda assim é a questão financeira. Como é que eu trago dinheiro para a minha empresa, né? Que eu consiga me sustentar. Outro desafio é a questão tributária e outro desafio também que eu vejo é a questão da governança, né? Porque muitas empresas hoje ainda não têm essa questão processual. Quando eu olho para as empresas das mulheres, ainda dói mais isso, porque ela tem um conhecimento técnico, né? Então, vai trazer uma arquiteta, por exemplo, né? Ela conhece muito bem do negócio, né? Mas ela não conhece muito de gestão, né, de pessoas, liderar pessoas. Então, o que eu sempre vejo de desafio principalmente mulheres, é a questão de você não ter o conhecimento de gerir mesmo uma empresa. Numa entrevista, você fala que teve que se provar para se estabelecer. Que estratégias você utilizou? Nossa, boa pergunta. A mulher, normalmente, ela tem a necessidade de se provar, né? Então, assim, já começa, a gente falou aqui, né, do quanto que a gente precisa exercer muito bem os papéis, né? E no meu caso, eu mudei radicalmente de área. Eu tinha todo o conhecimento em imigração, que é uma especialização muito distinta de tudo, né? É você saber fazer processo imigratório para estrangeiros, passaporte, visto, né? Trabalhar com Ministério do Trabalho, Polícia Federal, então, assim, é muito técnico. E você sair desse mundo e ir para o mundo do empreendedorismo, né? Então, cuidar de programas, criar novos programas. A gente criou na UI também o Startup Hub. Então, eu precisei mudar radicalmente, mostrar que meu potencial não estava só na questão de imigração, mas com todo o conhecimento técnico e pessoal que eu tinha de ser empreendedora, eu poderia levar, né, para essa área também o meu conhecimento e transformar os nossos programas, criar novos programas. Então eu tive que batalhar muito, né, para conseguir colocar os programas no ar, para conseguir trazer os programas de uma forma que hoje eles estão na UI, né, de muito sucesso, muita procura, objeto de desejo.
Então eu tive que trabalhar muito, né, para que esses programas se tornassem. E eu acho que o se provar está muito para a gente, né, muito mais para a gente do que de fato para a organização. Eu acho que a organização enxerga os programas de uma forma excelente, a gente trabalha realmente muito bem com os programas, o mercado vê isso, mas o provar está muito dentro de mim mesmo, dentro da mulher, né, de ter que se provar. Raquel, você falou assim, você fazia o processo das imigrações, né? E aonde que deu esse start? Vou trabalhar com empreendedores hoje. Quando aconteceu isso e como aconteceu? Bom, eu fiquei 25 anos trabalhando com isso, sendo 10 anos, 12 anos fora da UI e 13 anos na UI. Para mim, sempre me incomodou muito eu não trabalhar com propósito, com impacto. Sempre que eu estava fazendo um trabalho que não tinha propósito nem impacto, me incomodava um pouco. E chegou uma hora que o meu trabalho em imigração, eu não enxergava mais impacto e propósito. E foi bem no momento onde eu engravidei, e engravidei do meu filho bem mais velha, com 43 anos. E aí, quando meu filho nasceu, eu senti que eu tinha que mudar, que ali existia um propósito maior, né, que não era mais fazer o processo de imigração. E aí eu decidi, na minha licença maternidade, mudar radicalmente de área. Eu fui conversar com o CEO, e aí a gente fez essa mudança para a área de mercados, cuidando dos programas de empreendedorismo, né? Então, para mim, hoje, eu falo que eu estou no melhor momento da minha vida profissional, porque eu trabalho com o que eu gosto e eu vejo o propósito e o impacto, né? Então, é muito gratificante rodar um programa Winning Women, no final ver o impacto que nós, como organização, trouxemos para essa empreendedora, o quanto que a gente transformou. A gente tem normalmente 23 empreendedoras aceleradas por nós, por ano, e eu falo que se uma vier contar que ela teve um impacto para a gente, o nosso objetivo já foi atingido, né? Então, hoje, no meu trabalho, essa principal mudança foi a questão do impacto e propósito, porque, para mim, tudo que eu faço tem que ter propósito, tem que ter um impacto, tem que refletir alguma coisa no outro. Você tinha uma empresa e levou ela para a UI. Conta como foi isso. Bom, eu trabalhei inicialmente no escritório de advocacia, com todo o processo migratório, por 5 anos, e depois de 5 anos eu fui convidada para ser sócia dessa empresa, e nos 3 primeiros anos os sócios saíram, eu acabei comprando a parte deles e ficando sozinha. Durante 10 anos eu liderei essa empresa, era uma empresa local, mas era uma das maiores empresas, né, de imigração que tinha no Brasil. E aí a UI, e na época foi bem quando explodiu a camada pré-sal, que começaram a vir muitos estrangeiros para o Brasil, para a plataforma de embarcação, e tínhamos imigração em vários países, praticamente todos os países do mundo todo, mas nós não tínhamos ainda no Brasil. E aí a UI decidiu, ao invés de começar do zero, trazer alguém que já tivesse conhecimento, tivesse uma equipe treinada, clientes, né, e no dia 1 já começasse a rodar. E aí, quando me fizeram o convite, em 2008, e aí eu olhei aquilo como um bom desafio. Claro, tinha as questões de deixar a flexibilidade de lado, deixar de ser empreendedora, passar a ter chefe, né? Mas foi um desafio incrível, porque me tirou um pouco da minha zona de conforto, né? De ser empreendedora e tá tudo bem com aquilo, né? Não buscar mais conhecimento. E aí o UI me tirou dessa zona de conforto, me trouxe a querer buscar mais conhecimento, a estudar. Depois, quando entrei na UI, fiz mais 2 MBAs, talvez na minha empresa não tivesse feito, né? Então, me trouxe. E o que eu percebi com essa mudança é que eu também sou empreendedora na UI, né? Eu tenho essa oportunidade junto aos programas de empreender. Quando a gente criou o Startup Hub, foi um empreendimento. Então, hoje eu tenho essa sensação de que eu também estou empreendendo, então não me faz tanta falta ser empreendedora. Muito bom. Lúcio? E para quem nos ouve, conhecer a trajetória do empreendedor é super importante, especialmente naqueles momentos difíceis. Conta pra gente um momento difícil nessa sua trajetória. Para mim, foi muito a questão financeira também, né? Naquela época não existia fundo de investimento, não existia aceleradora, não tinha nada. Era empréstimo no banco mesmo, então muitas vezes, né, dinheiro faltava. Então, para mim, isso era um desafio. E a minha vida era muito sozinha, né? Hoje, a gente fala em comunidades. Eu vou no Cubo, eu tenho uma comunidade. Eu vou em Nova Brata, tenho uma comunidade. Eu vou em vários lugares, tem vários eventos. A gente tem tantos summits no Brasil e fora, né? Então, existe uma comunidade. Então, eu não tinha nem sócio, nem comunidade. Então, era um desafio para mim, essa solidão, né? E também ter que aprender muitas coisas que não tinha acesso. Estou falando de
98. 98 a gente não tinha o Sebrae com cursos na internet. Eu tive que aprender tudo na raça. Não tinha um mentor, um coach, não existia essas personalidades para ajudar, né? Então, mas foram desafios que me fizeram crescer. Eu virei empreendedora com 24 anos, né? Então, assim, enquanto minhas amigas estavam ainda na balada, eu estava lá trabalhando. Você já estava trabalhando. Empreendendo, pagando conta, pagando funcionário. Isso é maravilhoso. Nós ouvimos aqui no Empreendedor Raquel Teixeira, sócia líder da UI Private para a América Latina. Obrigado, Raquel. Obrigada a vocês. Até a próxima e sucesso para você. Lúcio, te encontro aqui no fim de semana que vem, certo? É isso, Marcelo, aos sábados às 10 da manhã e domingo ao meio-dia. E também no YouTube da Band News FM. Espero ter ajudado. Até a semana que vem.